Bom, pessoal, estou aproveitando para, vocês estão percebendo isso, né, para fazer aí uma série de temas que a gente já conversou, revisitando esses temas e reescrevendo sobre vários assuntos, né? É, um tema que eu quero abordar nesse áudio de hoje é sobre reeducação alimentar, inspirada aí pela Fernanda Longoni, que eu ouvi aí vários podcasts dela, ela é especialista nessa área, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas, fiz aqui uma reeducação alimentar, tem assim algumas sacações, e aí vou compartilhar com vocês algumas coisas, isso faz parte, vamos falar de reeducação alimentar, isso faz parte da conversa sobre inovação pessoal, e aí nesse caso é inovação pessoal emocional e corporal, as duas coisas, né? Integra aí os profissionais de inovação pessoal corporal e o pessoal que trabalha com emoção. Os ex-médicos e os ex-psicólogos, né? Mas antes de entrar nessa conversa, eu tive conversando com uma bimodal exógena sobre psicanálise e quero fazer ainda algumas reflexões sobre isso, porque eu me lembrei, né? Disse que a psicanálise hoje é uma zona de abandono. E o TCC e outros, e eu diria assim, né, a inovação pessoal de resultados mais de curto prazo, para resolver transtornos mais pontuais, é uma zona de crescimento, é uma zona de atração. Porque a gente precisa de procedimentos, porque tudo isso vai ser jogado mais à frente em procedimentos para a gente poder escalar os resultados. O Sapiens 2.0 está tendo e vai ter cada vez mais uma forte demanda por um equilíbrio emocional maior. Um mundo mais inovador, descentralizado, inovador, descentralizado e dinâmico, precisa de um Sapiens mais responsável, um Sapiens com uma inteligência emocional maior. E isso vai demandar que o trabalho da inovação pessoal e emocional cresça bastante e que a gente possa atender em larga escala. E aí, se você analisar, por exemplo, um psicanalista, o psicanalista você vai para o consultório dele, ele vai conversar contigo, vai bater aquele papo, não sei do que, papá. Pode ter alguns procedimentos, mas de maneira geral depende muito de cada psicanalista e o objetivo dele não é criar um padrão, né? Então é assim, eu diria que assim, você quer conversar com uma pessoa, você quer trocar, você está sentindo falta de trocar, de repente aquilo ali talvez atenda, mas é uma zona mais de abandono, porque as pessoas vão caminhar muito. Cara, estou com um problema tal, vamos lá, quero resolver. Estou com um problema tal, pá, eu vou resolver, etc, tal, papá. Obviamente, se aquele problema não for resolvido, aí então você pode chegar à conclusão que talvez você queira aprofundar mais e quer conversar, uma pessoa bacana, etc, etc, que você tem uma empatia, e a coisa vai, mas vai diminuir bastante, né? Então essa é uma tendência que eu vejo, né? Um psicanalista, eles não têm protocolos, e aí o pessoal fala, né, em inovação pessoal emocional baseada em evidências, né, baseada em protocolos, para você poder ajudar e poder trabalhar em cima disso. E aí eu me lembrei um pouco que do filme Lutero, quem não assistiu ainda, sugiro, tem no YouTube, Lutero, dublado, que você assista o filme. E aí o que acontece ali? A gente tinha e aí vamos fazer uma comparação da Igreja Católica com a psicanálise. Quando a gente tinha ali, no fim da Idade Média, houve uma centralização e a Igreja, né, trabalhava com a Bíblia em latim. As pessoas iam lá e dependiam muito do padre, porque elas não entendiam absolutamente nada do que estava sendo dito, nem falavam o que está se falando lá. Era tudo latim. Então era mais ou menos assim, cara, você não precisa ler. Acredita em mim, eu vou tomar conta aqui dessa parada, né? E aí quando veio o Lutero, eu acho que é o movimento do TCC, é um pouco luterano nesse aspecto, né? O Lutero fala, cara, as pessoas têm que ler a Bíblia. E ele vai fazer a tradução
para o alemão. E aí tem lá, inclusive, lá um cardeal que diz para ele, cara, você está maluco? Se nem os padres entendem a Bíblia, você quer que as pessoas entendam a Bíblia? Ou seja, estava se questionando a intermediação dos padres, né? Ou seja, as pessoas queriam desenvolver protocolos, as pessoas queriam deixar as pessoas lerem a Bíblia, para que as pessoas pudessem, cada um, assumir. Isso faz parte da base desse Sapiens 1.0 que a gente criou, né? Que a gente pode dizer que foi um Sapiens 1.2 ou 1.3, né? Que naquele momento estava precisando, para lidar com o aumento da complexidade que a gente estava tendo, né, do crescimento que estava havendo ali na sociedade e dos problemas complexos que as cidades estavam gerando, as pessoas precisavam entender melhor as coisas, elas tinham que sair da mitificação, elas não estavam mais podendo ficar com aquele intermediador que era o padre. E hoje na psicanálise está um pouco assim, você vai lá e se diz, o cara sabe de tudo e eu só vou aqui meio que, não tem protocolo, não tem essa história hoje, por exemplo, né? Olha, que isso tem muito no TCC, faz isso, faz isso, faz isso, sugiro que você tenha um caderninho, depois faz isso, nesse caso aqui é melhor fazer aquilo outro. Ou seja, você começa a criar protocolos e aprender com vários pacientes. E aí, a partir daí, então, a psicanálise vai perdendo espaço, da mesma maneira que, naquele momento, os padres perderam espaço e a gente teve, então, uma mudança muito profunda, né? A psicanálise cumpriu um papel, como acho que a Igreja Católica naquela época cumpriu um papel, né? E agora a gente está entrando num upgrade, que é a gente ter um serviço de massa, e para ter serviço de massa, você não pode ter uma pessoa que entende de tudo, se responsabiliza por tudo, e cada caso é um caso, aí tem que analisar, etc. E não tem protocolo. E a gente vai precisar de protocolo. Bom, então, inclusive eu coloquei aqui uma coisa interessante, que é uma novidade, né? Eu coloquei que isso aconteceu também em relação ao AA, né? Quando você criou os grupos de mútua ajuda, os alcoólatras anônimos, eles tiveram a mesma situação parecida. As pessoas liberaram a bebida, todo mundo começou a beber, os compulsivos, né? As pessoas que tinham esse transtorno, que se viciaram naquilo, e aí você precisava, em larga escala, resolver o problema. Como é que aconteceu? Num primeiro momento, se vocês lerem o livro do Bill Wilson, Levar Adiante, no primeiro momento do AA, quem fazia a coordenação dos grupos eram pessoas responsáveis, né, que não eram alcoólatras. E aí aquilo não escalava. Aí os caras criaram 12 passos, 12 tradições para poder criar os grupos, e como os grupos iam funcionar, e os 12 passos, o que a pessoa tinha que fazer para conseguir parar de beber, e aí faziam as reuniões. Eu acho que a gente vai ter um pouco o surgimento nesse processo aí das comunidades, já deve estar acontecendo muito isso, né? De grupos que vão trocar, dependendo do contexto, e os próprios profissionais, né, de inovação pessoal e emocional, criando esses grupos, sugerindo esses grupos que vão funcionar com algumas normas, com algumas regras, para que as pessoas possam trocar a experiência e que possam aprender uma com as outras. E isso aí você escala mais para as pessoas viverem melhor. Então isso tudo aí está dentro da conversa que a gente teve e a gente vai entrar agora então na tal reeducação alimentar. Primeiro, ouvindo lá, inclusive os profissionais de inovação emocional especializados em reeducação alimentar, né? O pessoal confundindo a palavra dieta. Eu vou fazer uma dieta. E aí o próprio pessoal não tem esse cuidado. Eu acho que a gente tem que ter, né, cuidado para dizer. Dieta, perguntei para o tio Chatinho, é o conjunto de alimentos e bebidas consumidos regularmente por uma pessoa ou grupo ao longo do tempo, né? E aí o que eu disse todos nós fazemos dieta, pois dieta é o jeito que comemos, seja ele saudável ou não. Vou repetir. Todos nós fazemos dieta. Dieta é o jeito que comemos, seja ele saudável ou não. A palavra vem do grego, diaita, que significa modo de vida ou modo de viver. Ou seja, antigamente era o seu modo de vida, é o seu modo de comer. Dieta é o seu modo de comer, independente se está te fazendo bem ou não. Então o que você vai fazer quando você diz, eu quero fazer uma reeducação alimentar? Você está querendo mudar a dieta A, menos saudável, para a dieta B, mais saudável.
E aí eu sugiro, não use o termo vou fazer dieta, você vai fazer uma reeducação alimentar. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente não pode deixar que essa coisa aconteça, senão as pessoas, eu vou fazer dieta, mas eu não sei o quê. Não, você vai fazer uma reeducação alimentar. Né? Aí eu digo, e eu tenho trabalhado, fiz esse trabalho comigo e converso com as pessoas que às vezes falam isso para mim, vem com esse assunto, que quer fazer uma reeducação alimentar. Eu digo, a reeducação alimentar mais eficaz é aquela que você vai trabalhar uma reeducação mental. E aí qual é o problema? Quando a gente fala em que a gente está comendo mal, na verdade a gente está deixando, dentro da análise bimodal, que a mente secundária não esteja ativa e que a mente primária ou esteja menos ativa, ela sempre está de alguma forma ativa, mas ela está menos ativa do que deveria. E você então está sendo zeca pagodado pela mente primária. Então, é muito importante que você entenda que você precisa fazer é uma reeducação da sua vida. Você tem que fazer uma reeducação do seu ambiente. Você tem que fazer uma reeducação de tudo. Um sintoma do seu problema de zeca pagodismo é na alimentação. Mas ele não pode ser isolado. Geralmente ele tem algum problema que é maior. Então, quando você vai desenvolver esse problema maior, você fica com mais capacidade, porque aí a mente secundária, ela não fica só trabalhando na bebida. Então, por exemplo, eu aqui organizo a minha casa. Cada dia eu fico, bom, o que eu posso melhorar ainda mais aqui? Caiu um negócio no chão, eu puxei um troço, caiu outro. Aí eu falo, como é que isso nunca mais vai cair? Aí eu vou lá e ajeito. Agora mesmo, o clorim, né? Eu boto clorim, acabei de botar clorim aqui na alface. Aí o clorim eu botava longe, aí eu tinha que andar até aqui, no meio da sala, para pegar o clorim. Eu falei, cara, eu vou botar em cima da pia. Aí como eu vou botar em cima da pia, ficava caindo. Aí peguei uma garrafinha PET, cortei o clorim todinho e botei dentro da garrafinha PET em cima da pia. Como eu boto a alface para botar o clorim dentro da alface, eu já fui lá e organizei. Isso é o quê? Pô, que besteira. Cara, você não está entendendo. Isso é a mente secundária trabalhando. É como se eu estivesse levando a minha mente secundária para a academia. Como se eu estivesse fazendo pilates. Ela vai ficando mais ativa. E quanto mais ativa ela vai ficando em todos os segmentos, em todas as áreas, mais eu posso pensar também na alimentação. Se eu arrumo minha cama, acabei. Então, penso num método melhor de arrumar a cama. A cama está bem arrumadinha, está bem esticadinha, estou desenvolvendo a minha mente secundária. Né? Então, isso é fundamental. Então, as coisas que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, se você pensar isso o tempo todo, você vai pensar também na alimentação. E não só na alimentação, porque aí fica uma coisa meio capenga. Né? Aí eu botei dicas específicas. Beleza, já situamos. Né? Precisa fazer, então, não fala de dieta, fala reeducação alimentar e procura fazer uma reeducação da sua vida, em que o processo de melhorar a sua comida, a sua dieta, é um dos processos. Né? Bom, aí botei. Entendendo assim que a reeducação alimentar mais eficaz está diretamente ligado ao aumento do uso da mente secundária. É importante que o processo todo seja repleto de aprendizados. Aí eu botei, entre aspas, temos que criar um projeto de doutorado da reeducação alimentar, no qual vamos aprender o seguinte. Vamos lá. 1. Como devo monitorar se a minha nova dieta está adequada? O que é mais fácil na minha alimentação para se tornar permanente para toda a vida? A Fernanda Longoni fala isso. Né? A melhor dieta é aquela que serve para você. Obviamente que é aquela que serve para você, em que as métricas que você vai definir estão sendo positivas. Né? Então, a dieta mais saudável é aquela que as métricas. Aí eu vou falar das métricas para a gente poder entender. Então, é um projeto de doutorado, em que você tem que dizer, eu vou arranjar um jeito de comer para toda a minha vida. Não vai ser assim variação, e por isso que eu sou meio avesso a essa ideia, bom, eu vou ficar um mês comendo carne, eu vou ficar um mês comendo não sei o quê, ou não sei o quê, porque aí depois eu emagreço e tal. Não. Você tem que aproveitar tudo isso para o desenvolvimento da mente secundária. E aí você vai refletindo, vai pensando.
né? Aí botei as dicas do monitoramento consciente da nova dieta é a seguinte. Primeiro de tudo, minha sugestão, compre em primeiro lugar uma balança e faça um exame de sangue para saber como andam os índices ligados à alimentação. Então, a primeira coisa é que você tem que saber medir. Muita gente, um amigo meu falou, você vai viajar, não sei o quê, papai, quando você voltar, ver se eu estou, se está funcionando a minha reeducação alimentar. Eu falo, bicho, eu não vou dizer isso para você, eu também não sei. Quem tem que dizer é a sua balança. E eu não fiz o exame de sangue quando eu comecei a minha reeducação, mas eu hoje acho que tem que ser feito. E agora eu estou acompanhando. Então você vai colocar métricas, você vai botar números. A mente secundária adora números. A mente primária detesta números. A mente primária detesta fatos, né? E a mente secundária precisa de fatos. Então você precisa organizar dessa maneira. Aí depois, se pese toda semana e anote num caderninho o peso semanal. Aí você vai anotar no caderninho, eu tenho aqui na porta, né? E aí fui marcando. Eu saí de 98, cheguei a 91. E aí estou há um ano com 91. 91,5, 92, 91. Vai variando. E aí eu vou observando, né? Anote também os aprendizados. Aquilo que engorda vai saindo e o que emagrece ou não engorda vai ficando. Aí você vai medindo. Faça um exame de sangue de 3 em 3 meses para avaliar os índices. Quando tudo ficar normal, passe de 6 em 6 meses. E aí então você vai. Bom, então esse é o modelo que funciona, então eu vou começar a trabalhar nessa direção. Botei 2 etapas da nova dieta, fase 1, perdendo peso. Aí toda semana e o fim de semana são iguais, não muda nada. E fase 2 é quando você chega ao peso ideal, aí você no fim de semana vai ver que coisinhas você pode comer dentro da medição da balança, que aquilo ali está te fazendo bem, né? E aí eu digo, facilite cada vez mais a sua dieta. Quanto mais você complicar, quanto mais difícil for, é complicado. Olha as frases que eu coloquei. Abre aspas para o Nepô. Procure alimentos que consigam rimar. É gostoso e fácil de fazer. E aí coloquei, inclusive, depois desse artigo, mais uma frase na minha porta aqui, que é: torne o que faz mal mais difícil e o que me faz bem mais fácil. E vou fechar com uma frase antiga. Que teu alimento seja teu remédio e que o teu remédio seja teu alimento. Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Hipócrates. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí na jornada. Vocês aí que acompanham, né? Convidando vocês para fazer parte da Bimodais. A gente está aqui no desenvolvimento aí, né? Fechamos o ciclo, né? Na verdade, nós fechamos o ciclo da inovação, da ciência da inovação. Hoje nós temos material para a gente poder contribuir com a ciência, com a inovação grupal, com a inovação civilizacional e com a inovação pessoal. Estou falando hoje de reeducação alimentar porque faz parte da inovação pessoal. Tive aí, até comentei isso outro dia, né? Teve um cara que estava fazendo campanha para prefeito, ele chegou para o outro lá e falou: cara, como é que você vai cuidar da cidade se você não cuida do seu corpo? Eu acho que é uma frase que marca, né? Como é que você vai ser bom e excelente naquilo que você quer fazer se você não está cuidando bem, né, da sua casa, se você não está cuidando bem das pessoas que estão em torno de você, se você não está cuidando bem de você mesmo? Então, quanto mais a gente está entrando nesse cenário novo, né, de um ambiente que a gente precisa estar na excelência, nós estamos hoje expostos. Então, eu te convido a fazer parte da Bimodais. Depois eu não tenho tempo, não estou enrolado, etc. Então, contribui de alguma forma, ajuda, faz um Pix para a gente, né? Ajuda aí, você acompanha, então ajuda. Por quê? Porque a gente é um processo independente de crowdfunding, a gente está desenvolvendo essa pesquisa totalmente sem apoio de governo, de nada, e também totalmente independente para fazer o que a gente acha que tem que fazer. A gente quer aqui na Bimodais muito mais aprender e explicar,
do que aparecer, né, como muita gente está fazendo. É isso. O que vocês dizem?